curiosos de plantão! Hoje vamos relembrar alguns dos maiores craques que brilharam nos anos 90 e revelar como eles estão agora, 40 anos depois. Muitos ainda são lembrados como lendas do futebol, enquanto outros desapareceram dos holofotes. Vamos ver quem mudou completamente, quem ainda mantém a forma e quais seguiram caminhos inesperados. Romário, o Baixinho, foi um dos maiores atacantes da história, fundamental na conquista do tetracampeonato mundial do Brasil em 1994. Após se aposentar, Romário entrou para a política e hoje é senador. Aos 50 e poucos anos, ele ainda se arrisca em jogos de exibição e segue com a mesma personalidade forte de sempre. Ronaldo Fenômeno. O craque que encantou o mundo com sua habilidade e superação. Ronaldo sofreu graves lesões, mas deu a volta por cima e brilhou na Copa de 2002. Atualmente, ele é empresário e dono de clubes de futebol, como o Cruzeiro e o Valladolid. Sua aparência mudou bastante, mas sua influência no futebol continua gigante. Zinedine Zidane. O camisa 10 da França foi um dos maiores jogadores dos anos 90 e 2000, liderando sua seleção ao título da Copa de 1998. Depois de pendurar as chuteiras, Zidane virou treinador e teve grande sucesso no Real Madrid. Aos 50 e poucos anos, ele continua ligado ao futebol e é sempre cogitado para comandar grandes clubes e seleções. David Beckham. O eterno astro do Manchester United e da seleção inglesa, Beckham sempre foi conhecido por seu talento, sua precisão nas cobranças de falta e, claro, por seu estilo. Hoje, ele é um empresário de sucesso, dono do Inter Miami, clube que recentemente trouxe Lionel Messi para os Estados Unidos. Aos 50 anos, Beckham continua com uma aparência impecável. Roberto Baggio. O italiano lendário, famoso pelo pênalti perdido na final da Copa de 1994, seguiu uma vida mais discreta após a aposentadoria. Baggio se afastou do futebol e hoje se dedica a causas sociais e a uma vida mais tranquila no interior da Itália. Seu visual mudou bastante, mas seu nome segue marcado na história do futebol. Luís Figo. Um dos maiores jogadores portugueses de todos os tempos, Figo brilhou no Barcelona, no Real Madrid e na seleção. Depois de se aposentar, ele seguiu ligado ao futebol e chegou a concorrer à presidência da FIFA. Hoje, aos 50 e poucos anos, ele continua elegante e ativo no meio esportivo. Gabriel Batistuta. O artilheiro implacável da Argentina nos anos 90, Batistuta teve que lidar com problemas físicos graves após a aposentadoria, chegando a cogitar amputar os pés por conta das dores intensas. Hoje, ele vive na Argentina e leva uma vida mais tranquila, mas sua marca no futebol nunca será apagada. Cafu. O eterno capitão do pentacampeonato, Cafu se destacou por sua resistência e liderança. Após a aposentadoria, tornou-se embaixador do futebol e participa de projetos sociais ao redor do mundo, promovendo o esporte e ajudando comunidades carentes. Paolo Maldini, ícone do Milan, Maldini foi um dos maiores defensores da história. Após pendurar as chuteiras, seguiu como dirigente no clube, trabalhando nos bastidores para manter a grandeza do Milan no futebol mundial. Alessandro Del Piero, lenda da Juventus, Del Piero brilhou com sua técnica e precisão. Após se aposentar, tornou-se comentarista esportivo e empresário, mantendo sua forte ligação com o futebol e sua imagem carismática. Dennis Bergkamp. O talentoso holandês, famoso por seus gols espetaculares, optou por uma vida discreta após a aposentadoria. Apesar de ter trabalhado como treinador, hoje mantém distância dos holofotes. Patrick Kluivert, ex-atacante da seleção holandesa. Kluivert teve passagem como treinador e dirigente em clubes como o Barcelona.
Segue envolvido no futebol, mas sem tanta exposição midiática. Edgar Davids, volante de estilo marcante e sempre lembrado por seus óculos escuros, Davids teve experiências como treinador, mas hoje está mais afastado do futebol e leva uma vida mais reservada. Davor Šuker, artilheiro da Copa de 1998, Šuker seguiu carreira como dirigente e chegou a presidir a Federação Croata de Futebol, influenciando a gestão do esporte em seu país. Clarence Seedorf, único jogador a vencer a Champions League por 3 clubes diferentes, Seedorf trabalhou como treinador e também se dedica a projetos sociais e empresariais pelo mundo. Raul Gonzalez, ídolo do Real Madrid, Raul seguiu carreira como treinador e é visto como um nome promissor para assumir grandes clubes no futuro, dada sua liderança e conhecimento tático. Hristo Stoichkov, búlgaro explosivo e craque da Bola de Ouro de 1994, Stoichkov se tornou comentarista esportivo e analista de futebol, mantendo-se ativo no meio esportivo. Fernando Redondo, talentoso volante argentino que brilhou no Real Madrid e Milan, Redondo se afastou do futebol profissional após a aposentadoria e leva uma vida discreta. Juan Sebastián Verón, meio-campista talentoso. Verón se destacou por sua visão de jogo e passes precisos, jogando por grandes clubes como Manchester United, Chelsea e Inter de Milão. Após se aposentar, se envolveu em projetos relacionados ao futebol e também fundou sua própria equipe. Roberto Ayala, zagueiro sólido e capitão da seleção argentina. Ayala fez história no Valência e na seleção albiceleste. Após parar de jogar, ele se dedicou ao treinamento de jovens e ao desenvolvimento de projetos sociais no futebol. Georg Hagi. O Maradona dos Cárpatos, como era conhecido, Hagi foi um dos maiores ídolos do futebol romeno. Depois da aposentadoria, se tornou treinador e seguiu promovendo o futebol em sua terra natal. Nedved, o checo Pavel Nedved, brilhou no Juventus, sendo um dos melhores meio-campistas da década de 90. Após se aposentar, foi diretor da Juventus e continua a trabalhar para o crescimento do futebol europeu. Claude Makelele. Reconhecido por sua habilidade em destruir jogadas adversárias, Makelele foi essencial para as equipes de Real Madrid e Chelsea. Após se aposentar, ele se tornou assistente técnico e contribui com seu conhecimento para o futebol moderno. Zico. Um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, Zico é conhecido pela sua visão de jogo e habilidades de execução. Após se aposentar, continuou a influenciar o futebol como técnico e presidente do Flamengo. Gianluca Vialli, atacante habilidoso que brilhou no Juventus e na seleção italiana, fez história nos anos 90. Após a aposentadoria, ele trabalhou como técnico e comentarista esportivo. Luís Henrique, famoso pelo seu dinamismo no campo, Luís Henrique jogou por Barcelona e Real Madrid e se destacou na seleção espanhola. Hoje é treinador e segue sua carreira à frente da seleção espanhola. Sávio, o atacante brasileiro, brilhou no Real Madrid e na seleção brasileira durante os anos 90, sendo peça-chave no futebol europeu. Depois de se aposentar, envolveu-se com projetos sociais e continuou seu vínculo com o futebol. Mark Overmars. Atacante veloz e talentoso, Overmars fez grande sucesso no Arsenal e na seleção holandesa. Após a aposentadoria, seguiu envolvido com o futebol, trabalhando como diretor de futebol no Ajax. Christian Vieri, atacante imponente. Vieri foi um dos maiores nomes do futebol italiano nos anos 90, jogando em clubes como Inter de Milão e Juventus. Após a aposentadoria, se dedicou à vida familiar e a outros interesses fora do futebol. Jardel, o atacante brasileiro, famoso por sua presença na área e faro de gol, se destacou no Grêmio, Sporting CP e Galatasaray.
Após sua carreira, passou a atuar como comentarista e se envolveu com projetos sociais. Kenny Dalglish, ícone do Liverpool. Dalglish foi um dos maiores jogadores da história do clube e também teve sucesso como treinador. Após sua aposentadoria, ele continuou sua carreira como dirigente e mentor no futebol. Sinisa Mihajlović, defensor e especialista em faltas, Mihajlović brilhou no Roma, Lazio e Inter de Milão. Após sua aposentadoria, ele passou a ser treinador e teve passagens por clubes importantes, incluindo o Bolonha. Gheorghe Popescu. O zagueiro romeno foi um dos pilares da seleção romena nos anos 90, jogando também por grandes clubes como Barcelona e Galatasaray. Depois de encerrar sua carreira, passou a atuar como comentarista esportivo e figura pública no futebol. Então, curiosos de plantão, esse foi o nosso vídeo sobre como estão hoje alguns dos maiores craques dos anos 90. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Deixe também nos comentários qual jogador você mais sentiu falta na lista e qual você acha que teve a maior transformação. Até a próxima!